O meu pai era basicamente um amante do futebol, assim, ele gostava de ver bons jogos, entende? Nem era um assíduo frequentador e nem era um vascaíno desses que ficam espumando de raiva, sabe, e tal. Então ele gostava de ver, na época, assim, o Pelé ainda estava jogando bem e tal, ele me levou para ver o Pelé, entende? E como eu era botafoguense, ele às vezes me levava para ver uns jogos. Mas eu realmente passei a ver mais jogos do Botafogo depois que eu ganhei autonomia, podia ir sozinho, com meus amigos e tal, entendeu? Tem um momento bem feliz e o mais recente, assim, antes das obras do Maracanã, que foi justamente a final do Campeonato Carioca em 2010, que o Botafogo ganhou de 2-1 do Flamengo, né? Que era uma sequência assim, de jogos que eu vinha assistindo os jogos contra o Flamengo nas cadeiras. E o Flamengo tinha ganhado várias finais, né? Contra o Botafogo, aquela coisa, isso aqui, não empatava, chegar no final, ganhava nos pênaltis, enfim, tal. Maior desespero. Aí, nesse campeonato de 2010, eu resolvi assistir os jogos na arquibancada. Aí começou a dar certo. Falei, bom, agora eu tenho que ver os jogos todos na arquibancada. E fui para a arquibancada ver o Botafogo e Flamengo. E o Botafogo ganhou. Além disso, o Louco Abreu fez aquele gol com a cavadinha, a famosa cavadinha de pênalti. E aquilo foi uma alegria tremenda. A galera ficou satisfeitíssima. Eu saí ali abraçado por todos os botafoguenses. Enfim, foi assim uma bela despedida do antigo Maracanã. Olha, o momento mais triste que eu tive no Maraca, eu tive dois momentos assim muito marcantes de tristeza no Maracanã. Um quando eu era garoto, bem pequeno, em 71, quando o Fluminense ganhou o Botafogo por 1-0, um gol roubado, que o Marco Antônio empurrou o goleiro e o Lula fez o gol. Enfim, aquele momento foi uma tristeza tremenda, porque o Botafogo estava com um timaço. E aquilo também me marcou muito, porque antes do jogo começar, o meu pai me levou para o Maracanã por um esquema que tinha lá. Eu tinha um tio postiço que trabalhava no Maracanã no setor de hidráulica, então a gente entrava meio pelos bastidores do Maracanã e tal. E nessa a gente acabou conhecendo o juiz Marçal Filho desse jogo. E eu fiquei todo feliz, tô conhecendo o juiz, aqui, apertei a mão do juiz e tal. E foi justamente esse FDP que derrubou o Botafogo, não dando aquela falta clamorosa que, enfim, selou o nosso destino, né? Então eu fiquei com aquela coisa agoniada, louco para sair dali, lavar a minha mão, com uma raiva e querendo apagar da minha memória aquele momento que eu conheci aquele cara, queria, sabe, dar um rewind naquela fita e apagar aquele sujeito da minha vida. Então foi uma coisa que me marcou muito, né? Um outro momento muito triste que eu passei no Maracanã foi contra o Juventude, Botafogo e Juventude, em 99, em que o Maracanã tinha inacreditáveis 100 mil torcedores botafoguenses lotando o estádio, que a gente tinha tudo para ser campeão brasileiro, enfim, campeão da Copa do Brasil, e o Botafogo precisava de uma vitória de 1-0 seria o suficiente, mas ficou naquela no 0-0. Acho que se aqueles times estivessem lá até hoje, estaria 0-0. Minha superstição vai muito da coisa da camisa que eu vou vestir, né? Então começa um campeonato, eu boto uma camisa. Vou usando aquela camisa até o time perder. O time perdeu, eu troco por outra camisa, entendeu? E assim vai. Agora, eu sempre lavo. Minha superstição não vai na coisa não passa pela... A camisa tem que estar com o budum da vitória. Não é por aí, não. Mas eu costumo resumir isso no seguinte: eu, para mim, achava que os jogos do Botafogo deveriam ter só 40 minutos no segundo tempo,
porque os últimos 5 minutos são sempre muito dramáticos e sempre pode acontecer algo sobrenatural ali e tirar o pão da nossa boca. O Maracanã, ele não estava adequado ao século XXI, né? Principalmente os banheiros do Maracanã, né? Eu acho que não estavam nem adequados ao século XIX. O Maracanã é, enfim, insubstituível, né? Um estádio que você entra ali, você sente a grandeza do futebol, né? O maior do mundo, enfim, várias situações, várias histórias incríveis, vários jogos inesquecíveis, não só do Botafogo, como de todos os times cariocas e seleção brasileira também. Enfim, Maracanã realmente não dá para comparar o Maracanã com nenhum outro estádio, eu diria, aqui no mundo.